Olá, pessoal de Orlando, tudo bem? Estou com saudade de vocês, hein? Mas em breve a gente vai estar junto, né? Lembrando aí que no mês de agosto, logo na primeira semana, eu vou estar com vocês aí para nós comemorarmos, né? Esse primeiro ano da nossa igreja, da Academia da Fé, aí em Orlando. Mas eu estou aqui para compartilhar uma palavra do meu coração, para trazer uma edificação para vocês em cima da verdade. E é um prazer muito grande, gente, poder compartilhar um pouquinho desse fundamento do qual eu quero falar um pouquinho com vocês. Eu estou sempre explicando para as pessoas a importância de nós criarmos a realidade através da crença que nós temos em Deus, é através da sua palavra, né? Então, a realidade do céu, as realidades que Deus tem preparado, vamos colocar dessa forma, que Deus tem preparado para mim e para você, elas se manifestam, elas se materializam à medida que nós cooperamos com Ele pela nossa crença. E por incrível que pareça, a maior parte das pessoas não tem uma definição muito certa sobre crença, como é, o que seria a fé. Muitas vezes nós somos denominados e as pessoas perguntam assim, qual é a tua fé? E aí você declara, eu sou evangélico e tal. Mas não é bem esse conteúdo, porque esse é um conteúdo natural das pessoas traduzirem quem é evangélico, quem é de outra religião e tal. Mas eu quero te falar como funciona o sistema do reino de Deus. O sistema do reino de Deus, na minha vida e na sua vida, funciona com base na crença que nós depositamos em Deus. Então, toda a realidade de bondade, de tudo que Deus tem preparado como propósito para a sua vida e para a minha vida, elas se manifestam nesse mundo à medida que nós vamos cooperando com aquilo que nós cremos, que é a sua própria palavra. É a sua palavra dada para você, dada para a minha vida. Então eu vou compartilhar um pouquinho sobre isso, iniciando nessa passagem que o apóstolo Paulo fala sobre o poder de Deus, né? Então lá, você vê aqui, você vai acompanhando comigo e a gente vai comentando sobre isso. Mas Romanos 1, no verso 16, Paulo disse, não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. É a manifestação dele. Mas não é para a vida de qualquer um. Eu estou dando essa ênfase para você entender como as realidades de Deus elas se tornam materializadas nesse mundo, porque há um comprometimento e há um envolvimento da minha parte, da sua, de quê, gente? De crença, tá vendo? Fé. Na vida daquele que crê. Não está escrito que o evangelho é o poder de Deus para a igreja. Não está escrito. Não está escrito que é para todos. Não está escrito. Está escrito que é para aquele que crê. Eu creio que é o teu caso, é o meu. Essa é a base de nós caminharmos com Deus, não é verdade? E depois ele continua no verso número 17, dizendo exatamente isso, ó, que visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, e aí o apóstolo Paulo ele usa uma referência do livro de Abacuque. O justo, justificado, nós que somos novas criaturas, esse fundamento eu creio que já está no coração de vocês, desse entendimento, que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, nós fomos redimidos, a nossa natureza mudou, e a maneira, gente, veja que coisa legal, a maneira de nós vivermos é por fé. A maneira de nós vivermos é por acreditar naquilo que Deus escreveu para a nossa vida. Então, o que Deus tem a dizer em qualquer área, eu costumo dizer isso muito, né? É o que vale. Então Deus ele me fala sobre a área de relacionamentos, me fala sobre a área de finanças, ele fala sobre toda a nossa vida, em todas as áreas, precisa existir da nossa parte um posicionamento de crença, porque esse é o nosso estilo de viver, né? Vocês já estão entendendo isso, que ser evangélico não é uma questão de estar na igreja domingo, levar uma Bíblia, ouvir uma mensagem, mas é um todo dia nós caminharmos com Deus. Caminhar com Deus é a coisa mais tremenda, gente. Envolve puramente um envolvimento de fé. Fé na sua palavra. Nós vamos caminhando, tendo um relacionamento vivo com a pessoa de Deus,
através da sua palavra. Eu vou comentar isso um pouquinho à frente. Então, falando sobre justamente o que Deus tem preparado como propósito para você e para mim, esse verso, lá de Lucas, capítulo 1, quando João fala para Maria, né, apresentando para ela que ela seria a mãe do Salvador, o anjo disse: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Gente, o que é isso? O que Deus escreveu, o que ele estabeleceu, está valendo. Agora ele precisa encontrar alguém alguém que creia, alguém que estabeleça no coração e creia. É o que Deus está procurando. E veja o próximo verso: Maria se encontra com Isabel, a sua prima, e ela diz assim para Maria: olha, bem-aventurada é que creu, você é uma abençoada porque você creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte de Deus. Gente, que coisa maravilhosa. Até mesmo no caso de Maria, Deus encontrou um coração que cria nele. Cria. Então Maria se tornou a mãe do Salvador porque houve da parte dela essa colaboração de crença para que Jesus pudesse nascer. É demais, gente, é demais. Então eu quero te falar, e aqui eu estou trazendo uma mensagem de edificação, de fortalecimento, exatamente naquilo que é a nossa jornada de vida. É uma jornada de acreditar em Deus todo dia e nós caminharmos com base na sua verdade. Então, eu quero te falar que a fé, veja como está escrito aí, que a maioria das pessoas dizem que tem, é meramente uma expressão de religiosidade, como eu comentei, ok? Não é a fé evangélica e tal, eu tenho fé em Deus, mas não entende sobre isso, né? Esse assunto não é um assunto resolvido no coração como uma plataforma de poder caminhar com Deus e ver o propósito dele se cumprindo na nossa vida, ok? Veja, gente, fé é muito mais, vai acompanhando e vai ouvindo o que eu tenho para te falar. Fé não é um conceito, gente, e essa é uma frase boa para nós guardarmos, né? Fé é uma experiência com a pessoa de Deus através da sua palavra viva. Ok? Então, qual o valor que eu dou à palavra de Deus? Né? Estou sempre aqui com a minha Bíblia, caso precise, o Espírito Santo inspira, a gente lê um verso. Mas qual o valor que eu dou à palavra de Deus? Qual é o valor de coração? Quanto eu valorizo e eu sei que essa palavra é palavra de Deus, não é de homens, né? Então, o que Deus tem para falar para mim e para você vem através da sua palavra mesmo, do seu livro. Não é verdade? Esse livro é a palavra de Deus para mim. Então, essa é a experiência de uma pessoa que mora em mim, a pessoa do Espírito Santo, que testemunha a palavra de maneira contínua na minha vida. Fala comigo através da sua palavra. Gente, essa relação precisa ser forte nos dias de hoje. A experiência de uma relação com Deus e a sua palavra. Porque os dias são maus. E a plataforma para você ficar de pé e vencer os combates, os desafios que você enfrenta, e eu também, tem que ser essa. Está escrito, Deus falou comigo. Não é verdade? Então você tem que valorizar ela de maneira intensa, você vai tendo cada vez mais experiência. Então a base, quero colocar dessa maneira, a base da nossa comunicação com Deus é justamente essa comunicação através da fé. A minha comunicação é através da fé, da minha crença no que Ele é, o que Ele escreveu para mim. Essa é a nossa base. Então a linguagem, como está aí, ó, do céu, esse idioma do céu, é a fé. Então o reino de Deus só entende uma coisa nesse relacionamento que nós temos com Deus, é o quanto eu creio nele, através da sua palavra. Estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? E essa relação é pessoal, sua com a palavra de Deus, é minha com a palavra de Deus. Então, Deus tem um propósito grande na tua vida e na minha, não tenha dúvida disso, gente. Para nós cumprirmos uma missão que Ele reservou para cada um de nós, coletivamente como igreja, como ministério, né, no qual nós estamos estabelecidos aí há 1 ano, mas também individualmente na sua vida, porque há uma agenda de Deus para cada um de nós. Para cada um de nós tem um propósito. Você nasceu por causa de um propósito de Deus. Você está vivendo por causa de um propósito de Deus.
Isso envolve família, envolve trabalho, envolve uma opção de coisa. Mas nós estamos debaixo da proposta do céu. Olha que legal, falando sobre fé, crença em Deus, né? No livro de Hebreus, está escrito assim, ó, no verso 1, no capítulo 11, no verso 6. De fato, sem fé, sem eu crer nele através da sua palavra, obviamente, é impossível, olha como está escrito, agradar a Deus. Eu frisei ali só para você entender. A palavra agradar aqui tem um significado de andar em concordância. Imagina, como é que eu e você vamos andar em concordância com Deus se esse livro não é a base da nossa concordância? No momento que você crê em Deus, no momento que você crê na palavra, você já está em concordância com Ele. No momento em que eu assumo esse verso, ou essa palavra, como a verdade, e ela é, aí sim eu estou em concordância com Deus. Então, de fato, sem esse exercício contínuo de crermos em Deus através da sua palavra, é impossível andar em concordância com Deus, gente. Eu só estou traduzindo isso para vocês entenderem que coisa maravilhosa. Não é um conteúdo de Deus, ele está assim, estou de mal com você. Não, não é essa questão de agradar por algo que eu faço, ou por algo que eu não faço, que aí eu desagrado. Não. A concordância é a fé. É o quanto eu creio na verdade, estabeleço a minha jornada vivendo a verdade, eu estou andando em concordância e isso agrada a Deus. Então, continuando, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer, que ele existe e que ele se torna presenteador, galardoador de todos que o buscam. Então tem recompensa. Caminhar com Deus nesse exercício de o justo viverá por acreditar em Deus através da sua palavra, eu quero te falar, tem recompensas. No reino de Deus tem outros conceitos que eu poderia te dizer, que é aquele que planta, colhe, tá certo? Então, muito legal. A fé é um modo, estou dando explicações básicas para levar você a entender um ponto importante nessa nossa jornada de caminhar com Deus, ok? A fé é um modo de viver, é um modo de agir, né? Como está escrito, é um modo de reagir, é um modo de pensar, é um modo de falar, é um modo de conduzir. Eu me conduzo nesse mundo de acordo com o que, pastor? De acordo com o conceito e o pensamento de Deus. O pensamento e o conceito de Deus, que é Ele mesmo, precisa estar no meu agir, no meu falar, no meu pensar. Olha que coisa tremenda, gente. Ele fica completamente inteirado comigo. É um governo de uma mentalidade nele através da sua palavra. Eu vou registrando o conteúdo de quem ele é, da proposta que ele tem para a nossa vida em todas as áreas, vai fazendo parte de quem eu sou. Então eu acabo vivendo uma jornada governada pela verdade, na forma de pensar, obviamente, aí vem agir, né? Vem reagir, falar. É como eu me conduzo. De acordo com o que, gente? Segundo o pensamento de Deus. Precisa ser dessa forma. E eu estou ensinando algo, gente, que é correto. É dessa maneira, é como nós vamos viver uma jornada para vencer sobre a face da terra. Nós temos um slogan do nosso ministério, que há muitos anos atrás Deus colocou no meu coração, justamente sobre isso, levando você a uma jornada cristã vitoriosa, ou uma vida cristã vitoriosa. Não é uma questão só de obter resultados de coisas assim, eu pedi a Deus algo e Ele me deu, porque Ele é o nosso Pai. Eu estou falando de você estar aprimorado numa jornada de viver, onde a base do teu viver, em tudo que a gente disse aqui, é a palavra. Aí você vai vencer em toda situação contrária, em toda adversidade, em tudo aquilo que vier contra você, contra as ameaças se levantam, você está firmado na palavra como forma de pensar, de agir. O que sai da tua boca é a verdade. Aí eu e você, viu, igreja? Nós venceremos. Então, levando você a uma vida cristã vitoriosa envolve aprendizado sobre isso, né? Eu estou trazendo um conceito bem básico sobre essa jornada de fé
que a maior parte dos cristãos sobre a face da terra, gente, pasmem, mas não sabem isso. Não sabe o que é isso. A maior parte dos cristãos tem essa mentalidade que eu tenho contato com Deus porque eu vou domingo à igreja. Mas não tem esse entendimento do tamanho da relação que nós temos todos os dias com Ele, porque Deus habita em mim. A comunhão com a pessoa viva, da pessoa de Deus, através da sua palavra. Gente, isso aqui é muito poderoso. Então, não existe, veja, nada que venha de Deus para o homem, veja, não existe nada que venha de Deus para o homem se não for um conteúdo de fé da nossa parte. Deus está procurando na sua igreja homens e mulheres que verdadeiramente creiam em Deus. Quando eu falo crer em Deus, é um posicionamento com base na verdade. A prova de que nós estamos agindo em fé é eu agir com base na verdade. Então, fé não é uma declaração. Fé é um comportamento. Fé é um comportamento. Quando eu digo que eu creio em Deus, já está intrínseco que aquilo que eu digo que creio em Deus possa fazer parte do meu agir. Então, eu creio em Deus. Então, haja com base no que você crê ali. Vocês estão entendendo, gente? Muito legal. Eu quero te falar que a minha vida foi mudada quando eu comecei a ouvir desse aprendizado simples. Porque começou a abrir as janelas para eu compreender se realmente eu estou andando com Deus. Eu estou andando com fé ou eu não tenho? O que é fé? Eu não sei. Eu acho que eu não tenho fé. Ah, o outro irmão tem mais do que eu. Então tem uns conceitos muito complicados, gente, que são meramente humanos. Então, você está agindo com base no que você crê, eu quero te falar que você está agindo em fé. Fé é isso. É uma ação correspondente ao que nós acreditamos. Então, qualquer coisa com Deus tem que ser nessa base. E aí eu ponho essa frase também para você entender. A realidade de Deus, como eu coloquei lá no início, como manifestação na nossa vida, depende do entendimento. E para ter entendimento, você precisa conhecer isso que nós estamos explicando, né? Na verdade, essa é uma reunião, eu estou falando com vocês a base da base. E é isso aí que vai fazer a diferença, né? Você vai construir algo na tua vida, tem que botar um alicerce, uma base. E aí você vai assentando um tijolo em cima do outro e tal. As estruturas que virão na sua vida e na minha, elas vêm porque essa base que nós estamos conversando, a gente está assentando, né? Eu creio que o pastor Júnior e a pastora Natália, eles estão fazendo esse trabalho em vocês, com muita propriedade, porque estão sempre falando comigo, e eu louvo a Deus pelo carinho deles e por toda a responsabilidade e comprometimento que esse casal tem com vocês, ok, gente? Então, eu queria só colocar esse primeiro entendimento. E posteriormente, depois eu posso gravar outros vídeos para ajudar aí no crescimento do coração de vocês, mas essa realidade que nós desejamos ser criadas na nossa vida, que o céu, vamos dizer assim, libera para nós, ela vem como manifestação de um entendimento. Em primeiro lugar, eu queria te falar sobre isso, e isso aqui tem a ver com a gente. Ó, depende do entendimento da força do poder da escolha. Apesar de Deus já tem tudo preparado para mim e para você, eu colaboro para que tudo isso se torne realidade. Deus, em Jeremias capítulo 29, gente, verso 11, vocês que já têm um pouco mais de entendimento, depois grifa aí na sua Bíblia, está escrito lá que Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito, para dar o fim que vocês desejam, pensamento de shalom, não um pensamento de maldade, pelo contrário, nosso Deus é o Deus da bênção, o autor da bênção, ele já tem tudo preparado, mas não virá simplesmente porque eu desejo, não virá simplesmente porque eu até peço. O estabelecer do reino de Deus com tudo que ele tem para nós, em termos de propósito, de sermos abençoados, vem, essa palavrinha é importante, por obediência, vem pelo poder da escolha. Eu escolho
colocar essa verdade na prática. Você entende? Quando Jesus diz lá, vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando, e ele dá então um exemplo muito bacana que todos nós conhecemos, daquele que ouve a palavra e pratica, ouve e pratica. Essa é a relação de fé. Isso é fé. Ouvir a verdade e praticar é um exercício de fé. Eu vou repetir isso. Ouvir a verdade de Deus e praticar essa verdade é um exercício de fé. Okay? Então, nós estamos em concordância. E aí Jesus comparou a essa pessoa a uma pessoa que cavou profunda vala, estabeleceu o alicerce da sua vida, que é a sua casa. Isso está lá em Lucas, capítulo 6, se não me falha a memória. Dá uma lida lá. E aí veio a enchente, veio a tempestade, veio o vento e a casa ficou de pé, gente. Nós estamos vivendo dias muito tumultuados em todos os lugares do mundo. Dias de insegurança, dias de incerteza, dias de muitas coisas destrutivas. Eu preciso, e você também, estabelecer a nossa vida sobre a rocha. Ninguém estabelece a sua vida sobre a rocha apenas na vontade. Tem que ouvir a verdade e praticar a verdade. E Jesus comparou também ao outro homem que ouviu, mas não praticou. Então ele não viveu um exercício de fé. Ele não viveu o justo viverá pela fé. Não fez parte da vida dele. Então ele acaba construindo algo que no final da história vem a enchente, vem a tempestade, vem o vento. E a casa, ela desaba. E Jesus falou, grande é a sua ruína. Então eu quero te dizer, gente, que a maior força criada por Deus em todo o universo é o poder da escolha, que por mais que ele já tenha tudo pronto para mim e para você, se eu não escolher ele, se eu não escolher a direção dele, ou o que ele está dizendo a respeito do meu momento de vida, não vai funcionar. Não vai. Então toda aquela realidade do céu para a minha vida e para a sua fica presa. Porque nós somos o agente da escolha mesmo. Só nós colaboramos com Deus para que as coisas aconteçam. Então, o verdadeiro domínio da minha vida e da sua está no poder da escolha. Eu escolho obedecer, eu escolho ficar com Deus, eu faço toda a escolha da minha vida. Vocês estão entendendo isso? Eu já estou quase finalizando essa mensagem para deixar no teu coração, para você ver como nós somos o colaborador com Deus. Então Deus está aqui querendo me abençoar, mas eu tenho que chegar e colaborar com o que Ele está me mostrando. É um exercício de fé. Pela escolha, nós dominamos as circunstâncias que enfrentamos, ou então nós somos dominados quando nós não colocamos a verdade para trabalhar na nossa vida. É assim, dessa forma que funciona. Guarda isso. Está na tua mão, Deus te deu. Elinho, eu vou te abençoar na medida que você escolhe viver comigo, viver a verdade. Então eu te dei, eu não posso tirar o poder da escolha, eu dei para o ser humano. Então essa colaboração é fundamental da sua parte e da minha. Então as realidades de Deus em nossas vidas vão sendo construídas à medida que nós fazemos as escolhas pela verdade. Essa é a frase. Essa é a frase. Aí você fala, pastor, mas olha, eu estou com isso, eu estou com aquela situação. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu estou com várias situações para serem mudadas, eu estou vivendo isso, esse momento está difícil e tal. Então faça a escolha de viver a verdade que fala sobre o teu momento, que fala sobre o momento de finanças, que fala sobre o momento de relacionamento. O que Deus está te falando nesse momento? Vive essa verdade e Ele vai fazer com que a realidade do céu seja construída na tua vida, para te abençoar. Então você vai ver no final dessa história que Deus vai construir você, vai te tirar dessa situação só pelo fato, não sou inteligente, é porque eu fiz a escolha de ficar com a verdade, de escolher ela naquele momento e viver a verdade. Vocês estão entendendo?
E por último, eu quero ir colocando isso aqui, ó, cuidado com vontades e desejos meramente. Somente vontade e desejo não funciona, porque não é o meu desejo e vontade que vai construir uma realidade vitoriosa do céu na nossa vida. É muita vontade, eu encontro isso. Eu estou há muitos anos no Evangelho, gente, e eu encontro muito isso. Perdão, mais um golinho de água. Eu encontro muito isso na igreja. As pessoas têm vontade de ver a vida melhorar. Tem um desejo que as coisas mudem. Mas tudo na nossa vida muda com o nosso comportamento, com a nossa decisão. Poder da escolha. Poder da escolha. Guarde isso no teu coração. Está na tua mão. A gente fala assim, né? A faca e o queijo. É você quem decide. Essa é uma passagem do Velho Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 30, que Deus fala assim para o seu povo, escolhe a vida ou a morte. Você que escolhe. Você que escolhe a bênção ou a maldição, está escrito. A maldição não é que Deus nos amaldiçoa, isso não, a maldição simplesmente é estar fora de escolher a verdade. Porque quando você escolhe a verdade para viver, já a bênção já está ali. É a mão de Deus, é a verdade. Não tem como você viver a verdade e não ser abençoado. Vou colocar dessa maneira. Não tem como. A nossa carne pode não gostar. A nossa carne não gosta de perdoar quando a gente foi ofendido e uma opção de coisa aconteceu. A gente ficou no prejuízo e alguém traiu a gente. Gente, não tem como. A verdade só tem esse lado. Perdoa. Perdoa hoje, perdoa amanhã, perdoa depois. Então, se eu vou obedecendo de coração, mesmo que a minha carne não queira, porque eu amo a Deus, eu sirvo a Ele, rapaz, Ele vai construir um caminho maravilhoso para você. Um caminho de bênção. Caminho de bênção é o caminho da escolha da verdade, de viver a verdade. Então, eu comprometo, digo para vocês, ó, a perfeita realidade de Deus para a minha vida, porque no dia a dia, a verdade, dia a dia não há verdade, deixa eu ler direito, perdão. Eu comprometo a perfeita realidade de Deus para a minha vida, porque no dia a dia não há verdade, escolho viver. Eu não escolho viver a verdade, eu acho que eu escrevi errado isso aí. Porque no dia a dia eu não escolho viver a verdade. Okay? Então eu comprometo a perfeita realidade que Deus tem preparado para nós, tá certo? Para a minha vida, porque no dia a dia eu não escolho viver a verdade. O justo viverá por viver a verdade. Fé é um exercício da verdade na prática. Vocês estão entendendo a base do base? Essa base aqui é maravilhosa, gente, te abençoa muito. Eu quero te falar como testemunho. Isso aqui mudou minha vida, quando eu entendi. Minha vida cristã era um ioiô de cima a baixo, cheio de sentimento, vontade, desejo, mas eu não sabia o que é essa relação com Deus, essa base com Deus, como caminhar para ver resultados do céu. Nós estamos falando das realidades criadas por Deus para a nossa vida. Então, vida de fé é uma decisão de viver a verdade de Deus. É isso aí, ó. Vida de fé, guarda isso. É uma decisão de viver a verdade de Deus. Quando, pastor? Domingo? Não, todo dia. Todo dia. Domingo é cereja do bolo. Nós vamos louvar a Deus, vamos nos encontrar, temos comunhão, vocês têm comunhão no Conexão de vocês, né? Tem comunhão na igreja, isso é super importante, muito bom ter amizade, um fortalece o outro, um ora pelo outro, mas pessoalmente eu preciso viver a verdade. Pessoalmente, cada um de nós, dia após dia. Então escolher, é o último slide, para nós finalizarmos, eu quero fazer uma oração para você. Por vocês. Escolher viver a verdade não é fácil, mas é possível, ok? Tem que pagar um preço, e esse é o preço da vitória. Uau! Eu quero vencer. Você também quer vencer, então pague o preço. Pague o preço de caminhar com Deus, de caminhar, de escolher a verdade. Quando Deus te direciona, quando Ele te fala algo, está na palavra que você vê, beleza, está escrito.
Assim está escrito, então eu vou comportar. Pai, eu vou ficar com a tua palavra, eu vou ficar com a tua palavra, eu vou colocá-la em prática. E aí você vai ver esse livro te abençoando, porque ele não pode negar quem ele é. Deus não pode negar quem ele é. Se ele disse, ele cumpre. Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Legal, pessoal? Então eu queria deixar esse recado, essa breve mensagem aí no coração de vocês, fortalecendo o coração de vocês a permanecerem firmes na fé. Tá certo? Vamos embora. Tem muita coisa para ser construída na vida pessoal de vocês, familiar e da própria igreja do Senhor, essa igreja que Deus nos levou para ir. Ele tem um propósito, muitas pessoas para serem fortalecidas, erguer essas pessoas, levarem elas ao crescimento verdadeiro, crescimento espiritual, tá certo? Então, um prazer muito grande poder compartilhar essa mensagem, ok, gente? Vamos orar juntos? Ok, então feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar trazendo a Tua palavra para os meus irmãos, para que eles possam ter essa consciência interna, que andar contigo é andar escolhendo a Tua verdade todo dia. No nome de Jesus, fortalece os meus irmãos, aqueles que têm passado dias de angústia, dias de sofrimento, de sentimentos, limpa tudo isso, fortalece a cada um deles, que eles possam olhar para frente na continuidade das suas jornadas e viver essa vida excelente que tu tens preparado. Pai, cobre com teu sangue, com a tua muralha de fogo as famílias dessa igreja e de todos que chegarem para o nosso meio, fazendo parte dessa comunidade, que eles possam ser grandemente abençoados, Pai, à medida que compreendem o poder da escolha de caminhar na verdade. Eu abençoo a vida do pastor Júnior, da Natália, à frente desse trabalho e te agradecemos por tudo, Pai, por esse praticamente já um ano de vida em Orlando. No nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que tem sido feito na nossa vida e na vida dessa comunidade. Amém. Amém, pessoal? Então, um grande abraço para vocês e a minha alegria poder estar aí no mês de agosto com vocês e poder abraçar pessoalmente cada um de vocês. Um grande abraço, gente. Fiquem na paz.